Olá, olá, nono ano, beleza? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Nós estamos estudando acentuação tônica e gráfica. Na verdade, hoje nós vamos resolver os últimos exercícios sobre acentuação gráfica. Então vamos lá, temos aqui a questão 1, né? Só que antes de começarmos realmente a resolver essas questões, nós vamos então relembrar algumas questões importantes sobre acentuação gráfica. Os passos para então aplicarmos a acentuação gráfica, quais são eles? Por exemplo, o primeiro passo, vocês se lembrariam? O primeiro passo é você, logicamente, fazer a divisão, tá? Silábica. Depois de fazer a divisão silábica, nós teremos o segundo passo, que será você identificar a sílaba tônica, tá? Opa. Tá aqui. O terceiro passo, vocês vão então ter de classificar a palavra conforme a posição da sílaba tônica. Está aí, então. Você vai classificá-la em monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá aí. E ainda há um quarto passo, lógico, mais óbvio, né, gente? Aquele em que você vai o quê? Aplicar as regras de acentuação. Opa. Tá aí. Aplicar as regras de acentuação gráfica, tá? Beleza. E quais são as regras de acentuação gráfica? Por exemplo, nós temos regras das monossílabas, regras das oxítonas, regras das paroxítonas e regras também das proparoxítonas. Então vamos lá, as monossílabas são acentuadas as terminadas em A, E, O, EI, OI, EL, seguidas ou não de S, tá? Beleza. Só que as oxítonas também têm basicamente esta mesma acentuação. Só que nós acrescentaremos em, ens. As paroxítonas, elas vão ser acentuadas as terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, AN, uns, PS, PS, ditongo, ons, on. E as proparoxítonas todas são acentuadas graficamente, mesmo aquelas chamadas de proparoxítonas aparentes, as antigas paroxítonas terminadas em ditongo, tá bom? Beleza. Nós temos aqui questão 1, né? Nós vamos aplicar estas regras aqui, então. Vamos lá, deixe-me até fazer o seguinte aqui. Pronto. Então, vamos lá, questão 1. Considerando as regras de acentuação gráfica, leia os trechos abaixo e assinale o correto ou os corretos, tá? Ou seja, entre estas três, então aqui, questões, estas três, no caso, situações em que nós vamos fazer análise, você vai identificar qual é que está correta ou quais estão corretos, tá?
Então vamos lá. Uma das maneiras de evitar situações constrangedoras ou desconfortáveis, destaca a consultora, é descobrir quando é possível obter benefícios com a própria deficiência do candidato. Então, o Word já está dando uma dica aqui, né? Temos 2 erros desconfortáveis. Aí nós vamos aplicar então os passos. Desconfortáveis. Nós temos então aqui uma paroxítona, que vamos identificar aqui então a sílaba tônica, é o tá. Então é uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba mais forte. Dessa forma, esta palavra deveria ser acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Tá aqui, ó. Tá? Paroxítona terminada em ditongo. Assim como benefícios. Benefícios. É uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima aqui. E está terminada em ditongo. Então nós temos uma palavra que deveria ser acentuada. Nenhuma destas duas estão acentuadas, então este aqui está incorreto. Beleza. Já deficientes auditivos podem ser alocados em áreas com grande ruído e que requeiram concentração elevada, como linhas de produção de fábricas. Requeiram. Olha só, o Word já deu toda a dica, né? Opa, só um pouquinho. Tá aqui. Requeirão. Então nós temos aqui um ditongo, certo? E se nós temos um ditongo aqui, nós temos o seguinte, na verdade não é um ditongo, a questão aqui é o seguinte, nós temos uma paroxítona terminada em M. Não existe isso, só as terminadas em L, I, N, U, R, X, uma espécie de tongons devem ser acentuadas, tá? Então está errado por isso. Agora vamos ver a 3. X aqui. Beleza. Então vamos lá. Na verdade aqui é um ditongo, né, porque eu iria falar, mas é porque não entra no conteúdo. E aqui é um dígrafo. Mas tudo bem, vamos lá. Uma pesquisa realizada pelo órgão em 2006 detectou que quase 80% dos deficientes no Brasil têm, olha só, 80% tem com um acento. Está correto. Tá? Porque se refere a, no caso, mais de um ser que deve ser, então, deve se referir a um verbo que esteja no plural, na terceira pessoa. Menos de 8 anos de estudo e que dificultava às instituições financeiras a tarefa de adequar-se à legislação. Bom, quem se adequa a alguma coisa, à legislação, tá? O que dificultava a quem? Às instituições, ou ao que? Às instituições financeiras a tarefa, ou seja, está correta essa daqui. Então apenas a 3 está correta. Letra C, está aqui. X nela. Opa. Tá aí então. Vamos para a questão 2. Só que para isso nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os passos e vamos jogar bem aqui. Vamos jogar. Tá aqui. Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas com base em regras de acentuação diferentes. Então, o que nós temos de achar aqui? Palavras que não tenham a mesma, no caso, regra de acentuação gráfica. Responsáveis. Flexíveis. As duas são paroxítonas terminadas em ditongo, porque si aqui é a sílaba tônica e sa é a sílaba tônica, terminadas em ditongos. Específico, observem, a terceira letra, sílaba, ou seja, antepenúltima é a mais forte. As duas são proparoxítonas. Nós queremos palavras que tenham a regra de acentuação ou as regras diferentes, tá? A e tem. Beleza. Nós temos aqui então uma monossílaba tônica e outra monossílaba tônica, que são acentuadas. Será que é pela mesma regra? Vamos deixar. Olha só, além, além e até. As duas são, no caso, oxítonas, uma terminada em e a outra terminada em e. Está correto, tem a mesma regra de acentuação. Básica e matemática tem a mesma regra de acentuação, porque são proparoxítonas, as duas. Ué, então onde está o erro? Por isso que eu falei, vamos deixar para depois. Aqui é uma monossílaba tônica e aqui é uma monossílaba tônica. Então, tem a mesma regra de acentuação? Não. Por quê? Porque o A aqui é uma monossílaba tônica terminada em A. Cai na regra.
as terminadas em A, E, O, E, I, O e El. Agora, não tem nenhuma monossílaba tônica que tenha que ser acentuada porque é terminada em M. Só as terminadas em A, E, O, E, I, O e El. Então, por que ela é acentuada? É um acento diferencial. Não é porque ela é monossílaba. Tá? Então, estas aqui têm regras de acentuação diferentes. Tá? Diferentes. Por quê? Porque uma é a regra da monossílaba e outra uma regra de exceção do chamado acento diferencial. Beleza. Questão 3. Analise as afirmativas que são feitas sobre a acentuação gráfica. Vamos lá. Eita, aqui continua. Tudo bem, deixa pra lá. Vou colocar aqui. Mesma coisa. Agora vamos ver se vai dar certo, né? Pronto. Agora vamos lá. Analise as afirmações que são feitas sobre acentuação gráfica. Caso o acento das palavras trânsito e específicos seja retirado, essas continuam sendo palavras da língua portuguesa? Não mesmo. Por quê? Porque trânsito, se você retirar o assunto, vai ficar transito. Essa palavra existe na língua portuguesa? Existe. Agora, específico, se você retirar o acento, vai ficar específicos. Especifico existe. Eu especifico, tu especificas e ele especifica. É uma forma verbal, tá? Na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Agora, especificos, isso não existe na língua portuguesa. Então, por mais que essa daqui esteja correta, se essa daqui não está, toda a questão está incorreta. Então, a primeira está incorreta. Beleza. 2. A regra que explica a acentuação das palavras vários e país não é a mesma. Olha, está correto, realmente não é a mesma. A primeira é uma paroxítona terminada em ditongo e a segunda é uma letra I como segunda vogal de um hiato acompanhada de S no caso sílaba, deve ser acentuada, tá? Beleza. 3. Na palavra daí, há um ditongo decrescente? Não há, porque você faz a separação aqui. O I está com acento, significa que ele é uma vogal. Tá? Nós temos duas vogais, da e. As duas vogais, né, em língua portuguesa, quando estão juntas na palavra, na separação silábica, ficam em sílabas diferentes. E o ditongo, só no caso é ditongo, quando você vai observar que tem dois sons vocálicos que não se separam na separação silábica. Porque um vai ser vogal e o outro semivogal. Ou então vice-versa, né? Um semivogal e outro vogal. Então esta está incorreta. Tá? Tá aqui. Beleza. Agora nós temos aqui 4. Acentua-se a palavra vem para diferenciá-la em situação de uso quanto à flexão de número? Sim. Número aqui plural para se diferenciar do singular, que tem a mesma forma, a mesma escrita. Por isso que o acento é diferencial. Por isso que é para diferenciá-lo. Tá? Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes e eles vêm. Tem a mesma escrita. Então é para diferenciá-los. Então nós temos aqui errados, né? O número 1 e o número 2. Tá? Desculpe, o número 3. Número 1 e número 3. Corretos, número 2 e número 4. Então, tá aqui, ó. 2 e 4 estão corretos. Então a letra B. Aí. Vamos para 4, então. Não há erro de acentuação somente em. Vamos fazer então aqui aplicar aquelas regras, né? Aqui os passos, né? Não precisamos nesta última questão, mas nesta nós vamos. Então está aqui, olha só. Bíceps. Bíceps. Então nós temos a sílaba tônica bi, é uma paroxítona terminada em PS. Está aqui, ó. Paroxítona terminada em PS. Acentua. Então, está correto. Pátio. Ó, não há erro. Então, pátio, pátio. Também uma paroxítona, pá, sílaba tônica aqui, tio, terminado em
no caso de tongo. Então, deveria ser acentuada. Não está. Nós queremos aqui, no caso, está correta. Então, essa daqui não é a que nós queremos. Vírus. Virus. Nós temos a sílaba tônica vi, é a penúltima. Então, é paroxítono, terminada em U seguida de S. Sim, U e o S não modifica a acentuação junto a vogais. Certo, então ela está incorreta. Nem precisamos mais analisar a segunda parte. Éden está correta com a paroxítono terminada em N. Tá, C. Benigno. Benigno. Nós temos uma paroxítona, porque esta é a sílaba tônica, terminada em O. Não deve ser acentuada, porque não existe aqui, ó, terminada em O. Só em L, I, N, U, R, X, uma espécie de tom on. Ou seja, está acentuada. Está incorreto. Essa daqui é proparoxítona, todas são acentuadas. Agora, velo, ox, monossílaba tônica, terminada em E, deve ser acentuada, está aqui, ó. E ela mantém os verbos derivados do verbo ter ou vir, devem receber acento na terceira pessoa do singular, acento agudo, e circunflexo na terceira pessoa do plural. Certinho, então, aqui, ó. Então, a letra D. Temos a questão 5. Assinale a alternativa correta. Olha só, eu acabei de explicar que os verbos derivados dos verbos ter e vir recebem acento agudo na terceira pessoa do singular e circunflexo na terceira pessoa do plural. Eles, olha só, agudo tem que ser circunflexo, eles nem sequer tem, ele mantém. Tinha que ser agudo e aqui está circunflexo, ele mantém, nem tem acento, e aqui ele mantém, no caso da terceira pessoa do singular, acento agudo nessas formas verbais derivadas, então, dos verbos ter e vir. Correto, então. E, por último, a sequência de vocábulos cuja acentuação gráfica segue a mesma regra é, nós temos aqui a letra C. Todas oxítonas, papéis, oxítono terminada em, no caso de tongo aberto, EI, seguida de S, alguém, oxítono terminada em EM, e manganês, oxítono terminada em E, seguida de S. Então é isso, gente. Terminamos, então, o nosso conteúdo sobre acentuação gráfica e na próxima aula iremos iniciar um conteúdo novo, tá? Então, tchau, tchau e até lá.